As preocupações, elas estão a toda parte, o tempo todo. Então pode ser que seja um probleminha bem pequenininho, ou pode ser que você enxergue como um problemão. Então, essa preocupação, ela também pode ser uma questão superficial ou excessiva. As que são bem fundamentadas, mas também que podem ser que não tenha nada a ver. Então veja que existem preocupações, pensamentos de todos os tipos. E sabe como elas se comportam? Quando você percebe um pensamento, uma preocupação, um atrás do outro, imagina que é como se a sua cabeça fosse uma pia e a torneira não fecha. A torneira constantemente cai um pingo atrás do outro, onde cada pingo é um pensamento seu. E aí o que acontece? Minuto a minuto, a sua cabeça começa a ficar cheia de pensamentos. Veja se isso acontece com você. Então, apesar de te dar uma canseira mental, que é esse estado em que você percebe já essa agitação, a mente toda inquieta, a boa notícia, gente, sabe o que é? É que a maioria das nossas preocupações, elas não se materializam, elas não se concretizam. Então, olha só o que aconteceu nos últimos anos. Os psicólogos perceberam que não é tão importante o que as pessoas pensam, mas como que é o seu estilo de pensamento. Então, um pensamento simples, por exemplo, hoje eu tô tão desajeitada, ou nossa, hoje eu tô me sentindo que eu tô ansiosa. São alguns pensamentos que não são problema, mas elas se tornam um problema quando o estilo do seu raciocínio te leva a uma reflexão. Então, olha só o que acontece. É a análise que fazemos sobre ter esses pensamentos, que é conhecido como metacognição. Então, por exemplo, eu posso me preocupar que tenho uma entrevista de emprego amanhã, mas eu posso me preocupar que sempre que fico com um agendamento de uma entrevista, eu sempre fico toda vez do mesmo jeito ansiosa. E que de uma hora para outra eu posso ficar doente. Então, tudo isso, olha só o que acontece. É uma característica de uma metacognição. Então, o problema disso é que desencadeia uma resposta do quê? De ansiedade e a percepção de falta de controle. Então, perceba se quando você sente que pensar demais é um problema para você, o que você sente? Essa resposta de ansiedade, essa percepção que você não tem controle dos pensamentos? Então, me diga se é esse estado que você encontra. Isso é o que a gente começa a entender sobre todo esse significado desta palavra, né? Metacognição. O pensamento, ele passa a não ser administrável quando a pessoa começa a se preocupar com o problema e com aquilo que não pode controlar. Esse é o grande desafio. Então vem um pensamento, depois vem outro, chega outro, e aí começa o quê? A elevar o seu nível de inquietude, o seu nível de ansiedade, o seu nível de estresse mental.